Olá pessoal, hoje iremos estudar a nomenclatura dos compostos com cadeia ramificada. Vocês sabem que uma cadeia ramificada ela tem um carbono, ou um carbono terciário ou um carbono quaternário. Lembrando que toda cadeia ramificada ela possui uma cadeia carbônica principal, que é essa daqui de azul que vocês podem observar, tá? Essa sequência longa de átomos de carbonos ligados entre si, e também uma cadeia carbônica secundária, que são essas laterais, chamadas cadeias secundárias, essas laterais aqui, ó, tá? Elas são chamadas também de ramificações, né? Cadeias ramificadas, tá? Tem um outro termo também que é utilizado se chama radicais, beleza? Então, a nomenclatura dos radicais é importante a gente estudar porque quando a gente for dar nome a um composto orgânico, precisamos saber os nomes dos radicais. Um primeiro radical que iremos estudar chama-se metil. Como é a nomenclatura dos radicais? Primeiro você pega a quantidade de carbonos, né, o prefixo, né? Por exemplo, aqui vocês estão observando que tem um pontinho aqui, preto, né? Então esse carbono está pendurado. Só tem um carbono pendurado, né? Ele é um carbono que não participa da cadeia principal, ele está aqui na lateral. Então ele vai ser chamado de radical, beleza? Então ele só tem um carbono, então ele vai ser met, porque lembra do prefixo, né? Um carbono é met. E a terminação dele é diferente do hidrocarboneto. A terminação dos radicais termina sempre em "il". Pode observar, todos os radicais aqui, ó, sempre vão terminar em "il", beleza? Então o nome desse radical é metil. Então, para vocês observarem melhor, esse carbono aqui, né, ele está ligado a 3 átomos de hidrogênio, né, 3 átomos de hidrogênio, e fica essa valência livre, essa ligação livre. É justamente para ligar lá na cadeia principal, beleza? Nós temos também um outro radical chamado etil. Observe que eu tenho 2 carbonos, né? 2 carbonos, e sempre essa parte aqui ela vai ficar livre, chama-se valência livre, tá? Para poder se ligar na cadeia carbônica principal. Nós temos também um carbono que tem uma valência principal no carbono secundário, beleza? Então, olha só, esse carbono aqui desse lado e esse outro do outro lado, né? São carbonos iguais, né? Ou seja, se você for observar, você consegue ter uma simetria, tá? Então, quando tem essa condição, esse carbono do radical igual ao outro carbono do outro radical, nós temos uma condição chamada de iso, beleza? Iso significa igual. Observe aqui, ó, que faz aqui um chapéuzinho aqui, ó, né? Tem um vértice aqui, ó, tá? Então ele fecha aqui, ó, tá? Então nós temos a condição iso, né? Iso, tá? Aqui, como temos 3 carbonos, vai ficar isopropil, beleza? Prop porque são 3 carbonos, beleza? E il porque é um radical, tá? Ele vai sempre se ligar na cadeia carbônica principal. Nós temos também um outro carbono que tem uma valência livre no carbono secundário. Olha só, esse carbono aqui que tem a valência livre, ele tem 2 aqui na lateral e um aqui. Observe que eles não têm simetria. Se você for tentar encaixar esse lado com esse outro lado, você não consegue ter uma simetria. Então eu digo que esse radical ele é assimétrico. Então o que acontece? Eu vou ter agora uma outra denominação, né? Um outro nome para esse radical. Eu chamo ele de sec. Sec para dizer que a valência desse carbono está no carbono secundário, beleza? Eu sei, professor, que o outro carbono também, a valência está no carbono secundário, mas observe os ligantes aqui, ó, das extremidades. Eles estão em extremidades, mas só que eles são iguais. Já o outro carbono, ele tem os outros 2 aqui diferente desse daqui, ó. Esse aqui do meio, onde tem a valência, né? Ele vai ser diferenciado do outro, por quê? Porque aqui eu tenho 2 átomos diferentes desse lado e um aqui. Então, na hora de tentar encaixar, eu não consigo, porque esse radical ele é assimétrico, beleza? Nós temos também um outro radical que a valência está no carbono terciário. Observe, ó. Esse carbono aqui ele é terciário porque está ligado a esse, né? A esse aqui e esse daqui. Só que a valência está aqui, então ele recebe um outro nomezinho, né? Terc. O que é terc? Carbono terciário. Por que colocou butil? Porque tem 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Butil é por causa disso. Beleza, galera? Tá? Então aqui nós estamos
conhecendo os radicais que vão estar pendurados, né, pendurados aqui, né, na cadeia principal, eles vão estar ligados à cadeia principal, tá? Então, falar em cadeia principal, a IUPAC, ela recomenda algumas regras, beleza? Algumas regras aqui, tá? Essas regras são importantes. Por quê? Porque eu preciso determinar a cadeia carbônica principal. Nem toda vez a cadeia carbônica principal vai estar reta. Ela pode estar fazendo um zigue-zague, tá? E nós precisamos identificar isso, ok? Outro ponto também que nós iremos estudar também, né, é numerar os carbonos da cadeia principal. Precisamos saber numerar. E por último, precisamos identificar as ramificações ou a ramificação, né, que é o radical, e indicar sua respectiva localização. Escrevendo seu nome em ordem alfabética. Sempre vai ser em ordem alfabética. O M, por exemplo, vem antes de P. Então, eu não posso escrever o nome do radical metil, né, por exemplo, depois do propil, porque o M vem antes de P. Então, nós vamos sempre levar em consideração essas regrinhas aqui, tá? E aí, a gente vai fazer um exemplo. E à medida que a gente vai fazendo um exemplo, a gente vai observando aqui as regras e vamos tirando nossas dúvidas. Ok, galera? Então, observando aqui, ó, essa estrutura 1, se eu fiz uma numeração contando daqui para cá. Olha só, existe uma regra interessante. Essa regra aqui, ó. Caso haja duas ou mais possibilidades de escolha da cadeia carbônica principal, com o mesmo número de carbonos, essas estruturas aqui elas possuem os mesmos números de carbonos, mesma quantidade. Devemos optar pela cadeia que tiver o maior número de ramificações. É a primeira informação que temos, ok? Então, olha só. Eu contando daqui para cá, eu observo o que vai sobrar. Vai sobrar essa parte aqui, que é a cadeia secundária, lateral, e essa outra aqui. Olha, essa outra estrutura eu contei daqui, né? E fiz esse zigue-zague aqui. Sobraram quantos radicais? 1, 2, 3. Enquanto que aqui sobraram quantos radicais? 2. E a regra diz que a cadeia principal é aquela que vai possuir o maior número de ramificações. Aqui, por exemplo, na estrutura 3, observe que sobrou 1, 2, 3, porque eu contei daqui, ó, e fiz esse zigue-zague assim, ó, tá? Então, qual das duas estruturas vai ser a mais indicada para eu dar o nome? Não vai ser a estrutura 1. Por quê? Porque ela só tem 2 radicais. Enquanto a estrutura 2 e 3, temos 3 radicais. 3 cadeias laterais. Ok, beleza? Então, é exatamente isso aqui que a gente vai estar trabalhando. E essa cadeia aqui, ela tem 3 radicais. O CH3, que nós já vimos, né? Que é aqui, ó, CH3, tomar muito cuidado, que é o metil, né? Ele tem um carbono ligado a 3 hidrogênio e uma valência livre, metil. Tá? E aqui nós temos o outro, que é o etil, né? O etil aqui, ó, tá? Então nós temos 2 carbonos e os hidrogênios ligados. E a valência livre aqui, ó, tá? Por quê? Porque essa valência livre, porque ele vai se ligar na cadeia principal. Ok, galera? E agora nós temos aqui alguns exemplos, tá? Que a gente pode estar trabalhando, né, no decorrer aqui da nossa aulinha aqui. Ó. Só recapitulando aqui, tá? Fazendo uma recapitulação sobre os radicais. Quando é que eu tenho um iso? Quando os ligantes do radical forem iguais. Então, eu passo a ter uma condição de ser simétrico. A valência sempre vai estar livre no carbono secundário. Aí eu coloco iso, porque são iguais as duas partes, e propil. Prop são 3 carbonos. E o io, que é a terminação do radical. Nós temos aqui a condição S ou sec, para indicar que a valência está no carbono secundário. Só que esse radical ele é assimétrico. Por quê? Porque ele possui 2 ligantes diferentes aqui, ó, no centro desse radical. Aí eu boto S para diferenciar do iso, para não ficar igual. S-butil. E nós temos também aqui o carbono terciário. Vai ficar terc. Terc ou T, né? Aqui como são 4 carbonos, T-butil. E nós temos também a condição do NEL. Todo carbono NEL é um carbono quaternário. E a valência vai estar aqui no carbono primário. Professor, como é que eu reconheço? Eu vou reconhecer quando esse radical sobrar, né? Quando ele ficar solto, ele vai ser a cadeia secundária, né? E aí eu vou observar a ligação.
Se esse carbono aqui estiver ligado a 4, ele vai ser nel. Pentil por quê? Pente porque tem 5 carbonos. E íon porque se trata de um radical. Lembrando, galera, ó, tudo que sobrar da cadeia principal vai ser radical, vai ser cadeia secundária, tá bom? E essas cadeias secundárias, essas radicais, têm nomes específicos. Beleza, galera? Então é bem simples a estratégia, ok? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó, tá? Porque eu estou começando desse lado aqui. A regra diz que você tem que começar pelo carbono onde os radicais estão mais próximos. Então esse radical aqui está mais próximo desse carbono aqui, ó. Então o que vai acontecer? Eu vou começar a numerar por aqui. Por que eu não numerei por lá? Porque esse e esse não estão próximos dessa extremidade lá. Começando numerando por aqui, o que acontece? Eu observei que eu vou ter na posição 2 o radical metil. Por que metil? Porque só tem um pontinho aqui, ó, né? Então ele só tem um carbono. Então vai ficar 2. Aqui nós temos outro metil. Então vai ficar na posição 3. Então 2,3, número com número separa. Di porque são dois radicais metil, tá? Di, metil. Pente, por que pente? Pente porque tem 5 carbonos, né? An são ligações simples. O porque só tem carbono e hidrogênio. E assim nos demais também, galera, ó. Aí aqui, por exemplo, porque eu numerei daqui, né? Porque eu comecei numerando daqui, não por lá. Porque além de eu ter um radical, eu tenho também uma insaturação, tá? A regra ela diz, ó, observa bem aqui, ó. Observa aqui, ela diz assim, ó. Existe uma ordem de prioridade de numeração da cadeia carbônica. A insaturação, que é a ligação dupla ou tripla, se tiver, e depois a ramificação. Então, quando vocês observarem uma cadeia carbônica, a primeira prioridade vai ser contar pelo carbono mais próximo da insaturação, beleza? E se tiver só ramificação, contar pelo carbono mais próximo da ramificação. Então, olhando para cá, essa insaturação ela está mais próxima desse carbono aqui, ó, tá? Ela está distante desse outro lado. Então, por isso eu comecei a contar daqui, tá? Então, vai ficar na posição 2, metil. Galera, a gente pode até fazer uma associação com uma avenida, com uma rua. Aqui a cadeia principal é a rua principal e aqui são as casas, né? São os endereços, beleza? Aqui é o número, um número que identifica. Por exemplo, na casa 2 eu tenho o radical metil, então fica 2-metil, X porque são 6 carbonos. Porque a insaturação está para o carbono 3? Porque ele é o carbono de menor numeração, entre 3 e 4. E em porque o em é característico, né, da ligação dupla. E o O porque você tem carbono e hidrogênio. Beleza? E nós temos também aqui uma outra estrutura. Observe que ela é em formato de linhas, né? Então aqui nós temos aqui, ó, 2, comecei daqui por quê? Porque aqui tem a insaturação. E aqui tem insaturação. Sempre que ela estiver na extremidade, comece a contar por ela. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, por que eu não fui para cá? Porque a insaturação está lá do outro lado. Então eu tenho que acompanhar o movimento aqui, ó, né? A sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo que ficar fora dessa sequência vai ser cadeia ramificada, chamada de radicais. Por exemplo, aqui tem quantos carbonos aqui? Tem 1, 2, 3. Propil, tá? Propil. 3 carbonos aqui numa sequência linear é propil, tá? Tomar cuidado com a sequência linear e quando ela tem ramificações dentro do próprio radical, como esse daqui, ó. Esse daqui, ó, se a gente for fazer aqui uma análise, nós temos 4 carbonos e uma valência bem aqui, ó, tá? Para quem não consegue observar, ela está bem aqui. Então, aqui nós temos o T. O T por quê? Porque a valência está no carbono terciário, T-butil. E esse aqui é o metil, porque só tem um carbono. Tá? Esse aqui é metil. Então, vai ficar 4 e... minto. Aqui vai ficar, na verdade, 3. Deixa eu ver aqui se tem outro metil. 3. O M sempre vem antes de P, mas nós temos aqui o B, né? Então, vai ficar 5, né? Vai ficar aqui 5, né?
5 T-butil, né? T-butil. Que mais? 3 e 3, porque os dois metis estão no mesmo carbono, né? 3 e 3. Aí nós temos um outro metil lá em cima, ó, 6,6. Nós temos quantos metis? 3, então a gente coloca tri, tá? Tri. Se fosse 2 seria di, se fosse 4, tetra, mas só que tem 3. Que mais? E nós temos também, o nome vai ficar trimetil. O M sempre vem antes de P, tá? M vem antes de P. O B aqui, ó, vem antes de M. Traço. Vai ficar 4, propil, traço. Temos quantos carbonos? 8. Então vai ficar oct, né? Oct. Que mais? Oct, traço. Nós temos quantas ligações duplas? 2. Entre 1 e 2, a dupla aqui pertence ao 1. Entre 7 e 8, pertence ao 7. Então vai ficar 1,7 traço. Nós temos quantas duplas? 2. Então vai ficar di, em, só tem carbono e hidrogênio, O. Então ficou 5 T-butil, 3 e 3, porque os dois metis estão no mesmo carbono 3, e 6 trimetil, porque são 3 metis. 4 o que aqui? Cadê? 4. Aqui, ó. Nesse quarto carbono aqui, o propil está ligado. Então, 4 traço propil. De número e palavra se separa com um hífenzinho aqui, um hífen. E aí, como tem 8 carbonos, então fica oct. 1 e 7, né? 1 e 7 dieno, tá? Então, esse aqui é o nome desse hidrocarboneto, tá? Nós temos também outros casos aqui. Por exemplo, esse daqui. Eu tenho aqui, ó, uma ramificação e tenho uma insaturação. Eu falei para vocês que a insaturação, a prioridade dela é maior. Então, eu não vou contar por lá, eu vou contar pelo carbono que está mais próximo dessa insaturação, beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar 4, porque o metil está aqui, e o 5, porque o outro metil está aqui, 4 e 5 dimetil, traço. Hept, porque tem 7 carbonos. 2, porque 2 aqui, porque entre 2 e 3 a insaturação pertence ao carbono 2. E o in, porque se trata de uma ligação tripla. E o O, porque é um carbono de hidrogênio. A mesma coisa é esse daqui. Observem. A insaturação aqui ela já está na ponta, na extremidade. Então, por isso que eu estou começando por aqui, ó. Tá? Beleza? Então, primeiramente, as prioridades são ligações duplas, depois ligações triplas. Tomar cuidado com esse detalhe também, beleza? Então, comecei daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que sobra, né, é radical. Vocês sabem disso. Esse radical aqui, pode observar que eu fiz um tracejadozinho aqui para dizer que esse carbono aqui desse radical e esse outro, eles são simétricos. Então, lembra da condição iso. Então, eles são iguais, né? Então, fica iso, aí depois vocês vão observar, contar. Tem quantos carbonos aqui? 1, 2, 3. Prop, 3 carbono. E o porquê? Porque aqui é um carbono, é uma cadeia secundária, que é o radical. Beleza? E aqui é o metil. Então, se a gente for analisar, vai ficar 7 metil, tá? Porque o M sempre vem antes de P. Lembra da ordem alfabética, tá? É uma regrinha também da IUPAC. Então, 7 metil, 3 isopropil. 3 isopropil, porque ele está no carbono, 3, né? E aí nós temos oct, porque nós temos 8 carbonos. 1, porque aqui nós temos a ligação dupla, né? A ligação dupla aqui, tá? No carbono, referente ao carbono 1. E aqui em 5, 6 é 5, tá? Em, porque a ligação é dupla. O in, porque a ligação é tripla. E o O, porque se trata de um hidrocarboneto. Beleza, galera?